estou sentindo cheiro de flop. Meu nome é Thalita e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a minha TBR escolhida para a Maratona de Inverno 2017. Como vocês sabem, todos os anos o nosso querido Geek Freak sempre organiza a Maratona de Inverno e Maratona de Verão, que acaba ajudando a gente a tirar toda aquela poeira dos livros que a gente nunca lê, que estão na estante, né? E a ideia é sempre que a gente consiga colocar as nossas leituras em dia e ler bastante juntos. E é claro que eu também vou participar desta maratona literária de inverno, assim como todos os anos. Porém, você já segue aqui no canal, então você já sabe que eu não sou uma pessoa muito boa de TBRs, não é mesmo? Que realmente eu sou aquela pessoa que eu consigo ler o que eu tô querendo ler, né? Mas como eu sou brasileira e não desisto nunca, estamos aqui mais uma vez para mais uma TBR de maratona. E esse ano, como não poderia ser diferente, Vitor fez pra nós o que? Aqueles desafios maravilhosos, só que diferente das outras edições, ele separou esses desafios em 3 categorias de dificuldade. Você pode escolher como você quer participar escolhendo uma dessas categorias. Eu, como já estou acostumada a flopar nessas maratonas e acho que não tenho nenhum pico de juízo na minha cabeça, escolhi, obviamente, a categoria Hardcore. São 9 desafios a serem cumpridos e eu escolhi um livro para cada desafio desse proposto. Não que a gente vá conseguir ler aquele negócio tudo lá, mas é negócio de fé, né? Que a gente tá trabalhando com fé mesmo, no caso. Vou deixar aqui embaixo no box de informação todo o vídeo do Vitor pra você se inteirar de todas as coisas que você precisa fazer pra participar também da MLI 2017. Então vamos às minhas escolhas de livros para ler. O primeiro desafio de todos é aquele desafio que já teve muitas polêmicas no ano de 2015. Ele voltou, o livro de capa azul. O livro que eu escolhi para este desafio é Os Jogos Mentais, da Terry Terry. Todo mundo que acompanha meu canal sabe que eu sou muito apaixonada por essa autora aqui. Ela foi a autora que escreveu a trilogia dos Reiniciados. E se você ainda não conhece essa trilogia, vê aqui nesse cartãozinho que eu vou deixar aqui em cima a resenha que eu fiz sobre ela, falando um pouquinho mais sobre esses livros que são muito bem escritos e são muito maravilhosos. Eles viraram a minha trilogia preferida do ano passado, então se você está tentando achar uma leitura nova e bem emocionante, pode conferir que você vai gostar com certeza. O desafio número 2 é ler um livro com menos de 200 páginas. E para este desafio eu escolhi o conto Armadilha do Tempo, que parece ser um conto bem interessante. Muita gente falou bastante sobre ele. Ele é uma história de viagens no tempo e, como vocês sabem, eu sou um pouco apaixonada por esse tema, não é mesmo? Então estou ansiosa para ler este conto que parece ser bem rapidinho e muito interessante. Sem contar que também foi escrito por um autor brasileiro, então vale super a pena dar uma conferida nele também. O desafio número 3 é ler um livro que você comprou pela capa dele. Esse desafio também é o último desafio da categoria iniciante e para ele eu escolhi 30 e poucos anos e uma máquina do tempo. Também tem esse tema de viagens no tempo e parece ser muito interessante. Esse livro eu comprei pela capa, principalmente porque eu nasci nos anos 90, não, eu nasci nos anos 80. Aquela tentando parecer que é mais jovem do que é de verdade. Eu nasci nos anos 80 e durante toda a minha infância nós éramos pessoas que usávamos essas duas coisas que estão aparecendo nessa capa. Então essa capa foi bastante intrigante pra mim, porque parece que o livro conta histórias sobre pessoas que têm basicamente a minha idade e também gostariam de ter uma máquina do tempo, então talvez por isso ele tenha sido escolhido. O desafio número 4 é ler um livro escrito por uma mulher. E eu escolhi para esse desafio o livro Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie. Eu já li esse livro quando eu era bem mais nova e eu gostei muito da história. Ele foi adaptado para cinema e esse ano a gente vai ter esse filme lindo, maravilhoso, que está com um trailer muito, ai, que eu amei demais. Então eu pensei, por que não
não aproveitar a maratona pra gente refrescar essa leitura que foi tão gostosa quando eu fiz, quando eu era adolescente? Desafio número 5 é ler um livro que você não sabe do que se trata e não sabe a sinopse desse livro. Para esse desafio eu escolhi um livro que foi escolhido inclusive pra gente fazer um read-along durante toda a maratona. As pessoas lerão este livro juntos, que é o Três Coroas Negras. Eu já vi algumas pessoas falando bastante bem desse livro, mas já acabei não vendo os vídeos a ponto de entender um pouco da história, então eu não sei nada sobre esse livro, mas sei que muita gente gostou dele e como todo mundo vai ler junto, eu resolvi também entrar nessa onda e aproveitar esse incentivo e ler junto com o pessoal da maratona esse livro que todo mundo está falando muito bem, então talvez seja uma boa escolha. Eu juro de coração que eu espero, inclusive, porque eu acho que ele é um livro meio grande, mas tudo bem. Desafio número 6, que também é o último desafio da categoria intermediário, é ler um livro nacional. E para esse eu escolhi Os Sete, do André Bianco, que é um dos livros que eu falei aqui, que eu gostaria de começar essa série ainda esse ano, e decidi colocar ele na maratona para poder já começar logo. Muitas pessoas sempre falaram muito bem dessa série do André Bianco, sempre falaram muito bem, inclusive, do André Bianco, e eu queria muito conhecer esse autor, e por conta disso ele já está aqui nesta maratona para poder já começar agora, não deixar para depois. O desafio número 7 é ler um livro que se passe num período histórico importante. Eu escolhi o Só os Animais Salvam, que é esta coletânea aqui de contos feito pela Ceridwen Dovey. Ele vai ter aqui vários contos vistos pelo ponto de vista dos animais, e são contos que geralmente passam em épocas bastante importantes para a nossa história mundial, então em épocas de guerra ou em épocas que são importantes. Então achei que ele também já seria uma ótima escolha, já que ele tem exatamente o que é necessário para esse desafio e também tem aquele negócio de vontade de ler que a gente está aqui desde que a gente comprou esse livro aqui. Sem contar que também ele é um livro que é bastante fininho, então acredito que dê pra gente terminar, não é mesmo? O 8º desafio é ler um livro com pontuação no título, e pra esse desafio eu acho que eu fiquei um pouco confusa, porque eu fiquei procurando livros que tivessem exclamações ou interrogações, esquecendo completamente os outros pontos. Demorei um pouco pra achar o livro que eu gostaria de ler, até que eu achei um que tinha pontuação e que eu já queria bastante ler, que é Todos Nenhum, Simplesmente Humano, que parece que vai contar uma história bem legal de uma personagem que é com gênero fluido, e todo mundo gostou bastante desse livro. Tem sido muito bem falado, as pessoas têm falado coisas muito legais sobre ele, e eu fiquei bastante ansiosa também para poder ler, porque parece que é uma história bem necessária por tudo que a gente está vivendo hoje em dia. Então vamos ler Todos Nenhum, Simplesmente Humano também. O 9º e último desafio é um livro que é bastante criticado ou que alguém não gostou. Esse livro eu escolhi, não sei se as pessoas criticaram tanto o livro, mas a autora do livro já foi muito criticada por muitas pessoas e durante muito tempo, que é a Stephenie Meyer com seu novo livro A Química. Eu não sei muito bem qual é a história desse livro, mas como é da Stephenie Meyer ali, na época que eu li Crepúsculo, eu gostei bastante da série, achei que é uma leitura bem fluida e bem gostosinha de fazer. Então achei que talvez a escrita da autora pudesse valer a pena também, A Química. Já ouvi algumas pessoas falando um pouco mal sobre o livro, mas, né, vamos ler pra ver se a gente tem a mesma opinião ou não. Espero que não, de verdade. E seja o que Deus quiser. Muito bem, gente, esses aqui são os livros, os livros, tá ótimo. Esses aqui são os livros que eu escolhi pra minha participação da Maratona Literária de Inverno. Eu espero demais que eu consiga ler todos esses livros, ou que pelo menos eu consiga ler metade deles, eu já vou ficar bastante feliz. Pelo menos não flopar geral, né? Pelo menos fazer a metade do desafio que a gente tá seguindo aqui. Vamos torcer junto? Vamos fazer uma novena, talvez, né? Talvez precise. E que a maratona seja ótima pra vocês também colocarem as suas leituras em dia. Me conta aqui embaixo quais são os desafios que vocês estão fazendo na maratona também, se vocês vão participar ou não. Espero que seja uma ótima maratona pra todo mundo e vejo vocês lá a partir do dia 16 de julho. Um beijo, gente, até o próximo vídeo